Boa tarde, meninos e meninas. Vamos começar nossa aula de hoje fazendo um resumo de todas as aulas que nós já estudamos no sistema. Então, entre aí, marque a sua presença, né, responda a chamada e vamos continuar na nossa aula. A primeira aula que nós estudamos no sistema, nós falamos sobre a contaminação, a poluição das águas pelas atividades humanas, onde a contaminação dos rios, né, os corpos d'água, os rios, os lagos, por agentes químicos, físicos ou biológicos. Agentes químicos são os produtos que a gente utiliza dentro de casa, por exemplo, o detergente, sabão em pó, desinfetantes, né? Os agentes biológicos também, que é utilizado não só nas nossas casas, mas também nas indústrias, nas fábricas, né? Que vai contaminando as águas. E ainda também por metais pesados, que é utilizado nas indústrias, nas fábricas, que toda essa poluição parar num lugar só, nos rios e nos mares, matando os peixes, poluindo as águas que a gente bebe. E assim vocês estudem esse assunto esse resumo que eu estou colocando aqui hoje, mas estudem também as aulas, porque nas aulas tem o assunto mais completo. Como eu já disse, hoje aqui é apenas um resumo. Então vamos continuando a nossa aula. A ação humana, né, toda a atividade do ser humano, né, ele é um grande problema para a poluição das águas. Nós temos aí um dos grandes problemas, não só para os rios, mas principalmente para os mares, onde tem uma grande infinidade de animais, os derivados de plásticos. E o maior deles é a garrafa PET, as sacolinhas, esses canudinhos, né? Canudinhos já vêm sendo proibidos em muitas cidades de ser utilizado, porque quando ele chega no mar, muitos animais morrem por causa desses canudinhos. A principal origem da poluição da água é a poluição sedimentar, que é um dos problemas, porque quando chove, por exemplo, a enxurrada carrega os sedimentos, pequenas partes de terra, de produtos, de lixo, e vai levando para os rios e os seus afluentes. Nós temos também a poluição biológica, que é causada por detritos domésticos. Esses detritos não é só de banheiro, né? Nós temos aí um monte de coisa. Por exemplo, quando lava a roupa, o sabão, o hipoclorito de sódio e produtos, né, variados que as mulheres usam para lavar roupa, vai tudo para o esgoto. E esse esgoto, mais cedo ou mais tarde, ele chega no rio ou no oceano. Os esgotos, né, é um grande problema, porque além dele sujar a água, ele atrai muitos animais que carregam em si os micro-organismos patogênicos, porque trazem doenças, vírus, bactérias, né, vermes em geral, e esses vermes contaminam os seres humanos. E aí causa problemas de saúde, causa doenças como febre tifoide, a cólera, a salmonelose, que é causada pela salmonela. Inclusive, uma atenção para a salmonela, porque na casa da gente, geralmente a gente coloca os ovos na porta da geladeira. E um ovo, quando ele quebra a casca, fica assim lascadinho, e ele pode desenvolver a salmonela, que é uma bactéria que vai causar um problema de saúde que chama salmonelose.
Tem também a leptospirose, que é uma doença causada pela urina do rato. Hepatite, esquistossomose, que é um verme, né, que vai ficar no nosso intestino, amebíase, outro também que é a ameba, que fica no nosso intestino, e a giardia, que causa a doença giardíase. Tudo problema que ficam hospedados no nosso intestino. Por isso que de vez em quando a gente tem que fazer exame de vermes e tomar vermífagos para matar um pouco desses vermes que tem no nosso intestino. Temos também a poluição térmica, que ocorre quando a temperatura de um ecossistema é elevada ou reduzida. Isso porque algumas indústrias, como as indústrias de aço e ferro, eles trabalham em altíssimas temperaturas, que são resfriados, essas máquinas, com água. E essa água levando detritos de ferro, de metais pesados, acaba indo parar nos rios e nos oceanos, também causando um problema de temperatura. Outra ainda é que essa água ela vai chegar quente, né, e quando ela entra em contato com a água do oceano ou do rio, que está numa temperatura mais baixa, há um choque térmico e muitos animais morrem por isso também. Outro exemplo são as águas usadas em usinas nucleares, porque para resfriar os reatores é utilizado água, né? E essa água também contaminada por esses produtos vai acabar no rio ou nos oceanos, ou até mesmo sendo canalizada para nossas casas. Nós temos também a poluição por agentes químicos, que pode ser intencional ou acidental. Vocês lembram daquele acidente que teve da mancha de óleo que invadiu o litoral da Bahia e de muitos outros estados nordestinos e até do sul do país, não lembra? Passou muito nos jornais. Isso foi uma poluição por um agente químico, que era o óleo, era um óleo combustível e de petróleo, e contaminou, né, as praias, matou muitos animais. Temos também a contaminação por produtos químicos, né, os agrotóxicos, os plásticos, né, e tinta, detergente, qualquer tipo de remédio, tudo que é colocado na água está contaminando a água, né, não? Muito bem, então vamos lá. A principal causa da poluição da água é o homem, a ação humana. Somos nós, seres humanos. Nós é que poluímos as águas. Nós é que causamos tanto problema para a natureza. Então vocês estudem com muita atenção e espero que a gente possa fazer uma prova e que vocês tirem nota boa, porque eu sei que vocês são estudiosos, inteligentes, e eu sei que a prova vai ser uma maravilha. Bom, qual a consequência da poluição da água? A consequência é a doença do ser humano. Porque toda a poluição das águas, mais cedo ou mais tarde, ela retorna para nós, em forma de doenças. Porque quando a gente contamina o meio ambiente, nós estamos poluindo a água e o solo, comprometendo esse ambiente para as gerações futuras. Para vocês que são crianças hoje, né, serão os adultos no futuro, e assim essa sucessão de pessoas e de poluição vai continuando, a menos que vocês que são crianças possam mudar a maneira de agir. Bom, e como consequência, as principais patologias, né, as doenças decorrentes desse contato, né, é a leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cólera, hepatite. No mundo, a contaminação da água é responsável por mais de 10 milhões de mortes por ano por causa
desses problemas, que geralmente ele atinge as crianças, né, que muitas crianças morrem por causa disso. Também essas crianças que moram principalmente em favelas, né, que não tem uma rede de esgoto, que vivem em contato direto com essa poluição, eles são os mais afetados. Agora, o que é que nós podemos fazer para minimizar, para diminuir esse impacto com esses recursos, nos recursos hídricos, né, nos rios, nas águas, nos mares, dos oceanos? Nós podemos descartar os resíduos, né, o nosso lixo, de maneira adequada, reduzir o volume de lixo. Nós precisamos diminuir a produção de lixo. Nós precisamos reaproveitar. Nós precisamos reciclar materiais. Reciclar é usar uma coisa 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for possível. Por exemplo, a gente compra uma lata de tinta e muitas vezes a gente utiliza ela para fazer outras coisas. Isso é reutilizar. Potinhos de manteiga, às vezes a gente utiliza para guardar coisas na geladeira e tal, feijão, congelar feijão, arroz, né? Isso é reutilizar. Nós precisamos preferir alimentos orgânicos e investir em compostagem, que é transformar lixo orgânico, aquele lixo que apodrece, em adubo. Em vez de jogar diretamente na natureza para ficar sujando e atraindo vetores de doenças, nós precisamos transformá-los em adubos. Nós precisamos aprender a não descartar os materiais plásticos, como as sacolinhas, canudinhos, garrafas, na natureza. Nós precisamos reciclar mais esses produtos. Nós precisamos preferir produtos de empresas que protegem o meio ambiente. Nós precisamos consumir de empresas responsáveis. Nós precisamos reduzir o consumo de água, evitando o desperdício. Quando a gente fala em consumo de água, não é aquela água que a gente bebe, mas é aquela água que a gente utiliza para tomar banho, para lavar carro, para fazer uso na agricultura. Nós precisamos aprender a usar a água sem desperdiçá-la. Porque o problema da poluição da água e todo tipo de poluição é um problema grave. Grave principalmente para as gerações futuras, porque nós recebemos o mundo e o sujamos. Nós vivemos sujando o mundo. A natureza, quando você vai na natureza, num lugar preservado, a natureza é perfeita, mas nós, seres humanos, nós é que poluímos, nós é que sujamos o lugar onde nós moramos. Na aula 2, nós estudamos a contaminação ambiental por agrotóxico, né? A contaminação por agrotóxico, que é uma contaminação perigosíssima, porque todo agrotóxico, ele é veneno. Seja ele adubo, inseticida, pesticida, herbicida, qualquer produto, seja ele adubo ureia ou cloreto de potássio ou qualquer produto que seja adubo, ele também é um veneno, ele não pode ser ingerido pelo ser humano. Na aula 3, nós estudamos a importância da conservação do solo. Por que nós precisamos preservar o solo? Assim como nós precisamos preservar a água, nós também precisamos fazer essa preservação com o solo. Porque o solo é um dos recursos naturais mais importantes para a vida do homem. É do solo que nós retiramos o nosso alimento. É do solo que nós sobrevivemos. Então, o solo é o que sustenta a vida de todo organismo na Terra, seja animal ou vegetal. Tudo que vive depende do solo. É o solo que produz o alimento, que produz o abrigo, que produz
O oxigênio, né, vem também das plantas, que é produzida pelo solo. Então, nós dependemos do solo para viver. Mas falta essa consciência, porque se nós sabemos que nós precisamos do solo para viver, por que que a gente destrói? Por que que a gente mata o solo aos poucos? Nós precisamos ter a consciência, né, para dar uma importância ao solo e protegê-lo. É fundamental a gente conhecer como se forma e quais os elementos da natureza que participam na formação do solo. Qual a importância da cobertura vegetal, da natureza, das plantas nativas, aquelas que nascem sem ninguém plantar? Por que que elas são importantes, né? Então nós precisamos estudar e aprender e praticar essas atitudes de conservacionista, de pessoas que protegem o meio ambiente. Falando em proteger o meio ambiente, na aula 4 nós estudamos sobre aterro sanitário e os lixões, né? Os lixões, que são esses vazadouros, né, depósitos de lixo a céu aberto, onde os animais, né, eles têm em contato com esses lixos, e ali vai juntando rato, baratas, todo tipo de inseto, cobras, né, urubus, né, alguns pássaros são carniceiros, então eles vão lá também por causa do mau cheiro que é produzido no lixão, então eles ficam por ali também procurando comida. O problema do lixão é que esses animais, eles transmitem doenças, né? E essas doenças acabam nos atingindo. É um problema muito grave e precisa ser resolvido, né? Essas doenças, as doenças que a gente pode ser contraído do lixão, como a dengue, febre amarela, febre tifoide, a cólera, a desenteria, a leptospirose, que é a doença lá da urina do rato, a malária, que é uma doença muito perigosa, a esquistossomose, giardíase, peste bubônica, o tétano, hepatite A. E para piorar ainda mais a situação, nesse local existem pessoas que ficam lá catando produtos para reciclar, como os papelões, jornais e embalagens e tudo que pode ser aproveitado para reciclagem. Essas pessoas estão em contato diretamente com o lixão. Isso é um problema grave no Brasil e no mundo. Já os aterros sanitários é um lixão, porém ele é escavado, né? Cava-se uma grande cratera na terra, no solo, aí cobre com uma lona para impermeabilizar, para esse lixão ficar protegido e não contaminar o lençol freático. Isso faz com que todo produto que é colocado ali de lixo, ele fica isolado da terra. E aí ele vai sendo, quando chega uma certa quantidade, é coberto por terra, e essa terra vai evitar que pássaros, que animais entrem em contato com esse lixo. E aí ele vai fazendo aquele sanduíche. Cobre com terra, depois bota lixo, depois bota mais terra, depois lixo e terra. Vai fazendo um verdadeiro sanduíche de terra e lixo. No final, quando não pode colocar mais lixo, esse aterro ele é coberto com terra e planta grama e árvores para recuperar aquela área que foi desmatada. E aí, o gás metano, que é um gás que é produzido pelo lixo, ele vai gerar energia ou ele pode ser também queimado para não ir diretamente para a atmosfera, onde causa problema à camada de ozônio. Na aula 5, nós falamos sobre a origem da agricultura,
que há milhares de anos, né, quando o homem ele só caçava, e aí ele aprendeu, foi aprendendo, né, passando anos e aprendendo a plantar sementes, e a semente nascia. Dizem, né, existem algumas histórias que quem descobriu a agricultura foi uma mulher que escondeu umas sementes e aquelas sementes nasceram. Aí foi vendo que se plantasse, podia ter aqueles produtos sem precisar ficar caçando nas florestas, né, procurando alimento nas florestas. E começar assim a agricultura. E aí a agricultura foi desenvolvendo. Até um século atrás, né, a agricultura era bem rudimentar, não tinha muitas máquinas, e aí eles aravam, cultivavam o solo com arados de boi, né, era uma coisa bem manual, bem menos agressiva para a natureza. Porém, depois que foi desenvolvendo máquinas né, de tratores e, e serras para estar serrando as madeiras, é que foi aumentando essa devastação do meio ambiente. Mas, ainda bem que pessoas, né, que não concordam com esse tipo de agricultura, desenvolveu uma maneira de uma agricultura, de praticar agricultura sustentável. Assim, a agricultura que preocupa com o meio ambiente, então é uma agricultura que deve causar muito pouco prejuízo para o meio ambiente. E também ela não libera substâncias tóxicas, porque na agricultura sustentável geralmente não usa substâncias tóxicas para a natureza, de maneira que não prejudica a atmosfera nem as águas superficiais ou dos lençóis freáticos. A agricultura sustentável deve preservar e restaurar a fertilidade do solo, prevenindo de erosão e de outros problemas. Deve usar uma água de maneira que permite a recarregagem, quer dizer, que essa água possa infiltrar e reabastecer as reservas aquíferas, evitando que elas esgotem. A agricultura sustentável é aquela agricultura que se preocupa em produzir alimentos para o ser humano e preservar a natureza. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o solo, né? Nós temos que ter o cuidado de utilizar o solo para produzir o nosso alimento, mas nós temos que tomar algumas medidas, como a adubação, a rotação de culturas, a aragem do solo, irrigação, drenagem. Tudo isso de maneira consciente e responsável para